Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das flores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, desejando que o amor de Deus penetre o mais profundo do seu coração, o mais profundo da sua inteligência, o mais profundo da sua vida. Que hoje você possa de fato fazer experiência de Deus, ter um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus. E realmente você não perca a oportunidade nesse dia que Ele nos fez, que lembramos da sua ressurreição, que lembramos da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria no cenáculo, que lembramos do dia glorioso em que o Senhor voltou para o Pai para nos preparar morada. O domingo, não perca a oportunidade de ter um encontro pessoal, verdadeiro, real com o Senhor no dia de hoje. E para iniciar esse nosso momento de oração, também de escuta da palavra de Deus e da palavra da igreja, convido você a rezar comigo a oração do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo a sua graça, a sua iluminação, a sua força, para podermos viver bem este dia e aproveitar tudo aquilo de bom com o qual vamos nos deparar neste domingo. O Espírito Santo que é Senhor, que é Deus e que dá a vida. Ele que é Deus com o Pai e o Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Peçamos então a unção e a ação do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste 16º domingo do tempo comum, dia 19 de julho, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho de hoje é, na sua versão mais longa, tirado de Mateus 13, nos versículos de 24 a 43. E, na sua versão mais breve, Mateus 13, de 24 a 30. Aqui vemos narradas
3 parábolas da versão mais longa, mas nos deteremos na versão mais breve com essa palavra parábola do trigo e do joio. Ouçamos então atentamente a palavra de Deus que nos é dada no Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, ouvindo esse Evangelho segundo São Mateus, proposto para nós no dia de hoje, nós percebemos como Deus é paciente, extremamente amoroso, infinitamente misericordioso, que não quer ver perder-se nenhum daqueles que Ele ama. Ao contrário, quer salvar a todos. Essa parábola do joio e do trigo mostra como Deus, sendo esse semeador, que joga a semente sempre boa na terra, também usa de paciência quando a erva daninha começa a crescer junto daquela semente que germinou. A erva daninha, ela quer prejudicar a planta. O joio está ali como uma erva que não serve para nada, apenas para prejudicar, para sufocar a planta. Mas aparecem aí alguns questionamentos, que são questionamentos tão atuais com os quais nós nos deparamos. Os empregados daquele patrão percebem, quando começa a crescer também o joio, percebem que o joio está já, juntamente com o trigo, crescendo.
e vão até o patrão e dizem: ô patrão, não foi semente boa que o senhor jogou na terra? Então por que está nascendo o joio? Como se quisesse questionar a integridade do patrão que semeou a semente. Como se quisessem questionar o patrão a ponto de colocá-lo contra a parede e dizer: o senhor semeou também semente ruim? Mas o patrão responde: eu semeei semente boa, mas veio certamente um inimigo e semeou o joio no meio da semente boa. Hoje a pergunta talvez seja a seguinte: Deus não é tão bom? Não é Ele que é o todo amoroso, que é o todo cuidadoso, o todo misericordioso? Por que Ele permite que o mal esteja no mundo? Por que Ele permite tanto sofrimento? Por que Ele permite tantas coisas ruins e coisas morais ruins que destroem a pessoa, a dignidade da pessoa? E a resposta de Deus é a mesma. A semente que eu semeei é sempre boa, mas veio o inimigo, aquele que desde o princípio fez opção contra mim, aquele que se rebelou contra o meu amor e semeou semente ruim para tentar destruir a plantação. É claro que isso de modo algum deve servir para que a pessoa se acomode. Então se já é o outro que fez, o mal está presente no mundo mesmo, então vamos nos acomodar a isso. Não. É aí que nós, como cristãos, temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, contando com a graça de Deus, para não nos tornarmos nós também joio. Ao contrário, sermos cada vez mais próximos de Deus e mantermos a nossa integridade cristã, alimentarmos a nossa fé para passarmos por esse mundo, permanecendo uma planta boa, para um dia comparecermos na presença de Deus e sermos achados preparados para entrar no reino, para entrar no céu. Mas o joio está aí. E os empregados perguntam: queres que vamos lá e arranquemos o joio? E o patrão diz: não. Pode ser que arrancando o joio, arranquem também o trigo. Então esperem crescer. O trigo vai crescer e o joio também. Vai chegar o momento em que o trigo será tirado e o joio será colocado em feixes e queimado. Mas agora não. E isso, irmãos, mostra a paciência de Deus. Deus quer salvar a todos. Deus quer transformar a todos. Deus quer que aquele que ainda vive como joio possa se deixar tocar por Ele para se transformar numa planta boa. Deus é paciente porque ama. Deus não castiga porque ama. Deus não pune porque ama. Por isso a palavra de Deus mesmo diz que Deus faz chover sobre bons e maus e o sol brilhar sobre justos e injustos, porque Ele ama a todos sem fazer acepção de pessoas. Então Deus
não castiga, Deus não pune. Ele é paciente. A paciência é fruto do amor infinito que tem por todos e quer que todos se salvem. É claro que chegará aquele dia, o dia do juízo, que o próprio Deus vai separar o joio do trigo. Naquele dia, ele vai recolher o trigo. E o joio que não quis transformar-se em trigo, porque Deus é capaz de transformar tudo. Deus é capaz de transformar o joio em trigo. Mas aquele joio que se negou a transformar-se, a deixar-se transformar em trigo, mesmo contando com toda a paciência de Deus e com o amor infinito de Deus, naquele momento, aí sim será separado, porque não quis. Porque sempre disse não a Deus e não quis deixar-se transformar. Deus deu todo o tempo da sua vida aqui nessa terra, com paciência. Deus deu esse tempo para que aquele joio se deixasse transformar em trigo. E ele não quis. Aí sim Deus vai separar e colocar na felicidade eterna o trigo e afastar completamente da vida feliz eterna o joio. Por uma escolha do próprio joio, que não quis transformar-se em trigo. Jesus nos chama a atenção ainda para o grande perigo de, às vezes, até por excesso de zelo, querermos já arrancar o joio. Ou seja, olhar para o irmão como se ele não tivesse jeito mais. Olhar para um irmão como se já fosse causa perdida, por causa do seu pecado, por causa das suas atitudes. E na arrogância, muitas vezes, como disse, por excesso de zelo, ao invés de ajudar com que o joio amoleça o coração e decida se deixar transformar em trigo por Cristo, acabamos afastando ainda mais e endurecendo ainda mais o joio. Por falta de acolhida, por falta de respeito, por falta de amor. Por autossuficiência, por prepotência, por achar-se melhor do que os outros ou mais santo do que os outros. Não nos esqueçamos, irmãos, Deus é paciente. Ele não quer simplesmente arrancar já o joio e jogar fora. Ele quer amolecer o coração do joio, para que o joio aceite que ele transforme, que ele o transforme em trigo. Lá no juízo, lá sim, acontecerá a separação do trigo e do joio. Oxalá vivamos neste mundo como trigo de Deus. Oxalá vivamos neste mundo como semente boa que germinou e se tornou uma planta boa, para entrarmos no céu e vivermos a vida de Deus. Que Jesus nos ajude a compreendermos essa palavra e colocá-la no coração, e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando adormi com sono, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar.